tarde a todos. Em nome da Tinta da China, eu queria agradecer em primeiro lugar à Lutéria pelo nos acolher tão simpaticamente. É a primeira vez que fazemos aqui um lançamento e, de facto, é muito agradável. Muito obrigada pelo vosso apoio. Agradecer a presença de todos e agradecer essencialmente ao João Francisco Gomes pela coragem que teve ao fazer esta investigação, por ter publicado. Eu acho que, enquanto editora, eu acho que os jornalistas que fazem estes momentos de investigação são cada vez mais preciosos e nós, enquanto editores, precisamos deles também para termos material novo e mais profundo do que os jornais neste momento nos podem dar. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a coragem de ter feito este trabalho. É um trabalho muito rigoroso e de facto, muito impressionante, muitíssimo bem escrito. Essa parte também me interessa particularmente. E por nos ter escolhido para nós publicarmos. Portanto, é um orgulho a Tinta da China estar a publicar um livro com uma atualidade muito, não é só pela atualidade, como o João explica no livro, isto não é uma questão atual, é uma questão que está a destapar, não é? Mas para nós é muito importante também, enquanto agente de divulgação cultural, publicarmos investigações destas com temas atuais da nossa sociedade. Portanto, eu queria agradecer ao João e queria agradecer ao António Araújo. António Araújo é um... António Araújo, mas rima. António Araújo, que também tem trabalhado muito nesta área da religião, nomeadamente os católicos, e tem estudado muito a Igreja Católica. Queria agradecer por estar aqui connosco a apresentar este livro. Muito obrigada a todos. Passo a palavra ao António Araújo. Obrigado, Bárbara. E eu começo por agradecer também à Bárbara e, de modo especial, ao João Francisco, o convite para estar aqui convosco esta noite. E concretamente também por terem arriscado, quer o autor, quer a editora, terem arriscado publicar um livro destes. Claro que este é um livro que vende, podemos dizer, em termos comerciais, é uma aposta que à partida estará ganha, mas há outros livros sobre escândalos, entre aspas, da Igreja e do cristianismo que também vendem. A diferença entre este livro e outros é que este livro toma um ponto de vista e um ponto de partida sério e profundo que outros não têm, claramente. E hoje arriscar nestas temáticas religiosas em termos editoriais, penso que também é uma coisa que merece ser sublinhada. Eu lembro-me de uma história que o saudoso Eduardo Prado Coelho contava, salvo erro, numa das crónicas dele no Público. Numa troca de cartas que ele fez com o cardeal Policarpo no Diário de Notícias, assim é que em que o Prado Coelho contava que para ele a questão religiosa e a questão da fé faziam lembrar sempre aquelas livrarias que remetiam os livros sobre essas temáticas lá para um canto muito escondido, normalmente quase sempre associados às temáticas do esoterismo, dessas coisas assim, e eu continuo quase sempre que entro numa livraria, nomeadamente aqui em Portugal, Espanha, França, Itália, Inglaterra, que são sítios onde eu já fui livrarias, talvez não seja tanto, mas aqui em Portugal quase sempre eu me lembro dessa crónica, dessa carta, desse texto do Prado Coelho, quando entro numa livraria, porque vou procurar uma coisa sobre questões religiosas e lá está o tema escondido, alguns, ao fundo do corredor, enfim. E, portanto, também por isso, parabéns a ambos por esta aposta. Este agradecimento estende-se ao conteúdo, à forma e à arte deste livro em concreto. Nós temos aqui não só um manancial extraordinário de informação sobre este tema, como também uma muito boa investigação do João Francisco e ainda uma análise de causas e consequências sobre o que aconteceu em 20 séculos de história do cristianismo, sobretudo do cristianismo ocidental, mas, por acaso, é isso que nos importa.
Tudo isto feito de uma forma que nos ajuda a organizar a leitura, que é do ponto de vista cronológico, numa primeira parte pelo menos, embora com sucessivas retrospectivas e avanços no tempo, consoante a necessidade e o propósito daquilo que se está a abordar nesse momento em concreto. E depois a forma, que também é uma coisa importante para nós nos aproximarmos de um livro, que é uma belíssima capa, uma excelente edição, uma boa apresentação do texto, um bom título, que remete para, se calhar a maior parte das pessoas aqui já não se lembra, mas eu era miúdo quando a Apolo 13, os astronautas da Apolo 13 correram o risco de ficar algures a marinar no espaço, e a primeira vez que eles falam para a base aérea, no caso era em Houston, no Texas, dizem Houston, we have a problem. E, portanto, não sei se a tua inspiração foi essa. Foi. Pronto. Ainda não tínhamos falado sobre isso. E, de facto, faz lembrar a viagem da Apolo 13 à Lua com algo que correu mal, ou que poderia ter corrido, mas que felizmente terminou bem. Pode ser que eu ainda, mais tarde, ainda volte à Lua e à Apolo 13. E mais importante que isto, que a Bárbara também já referiu, é um texto muito bem escrito, que a mim, como jornalista, me dá gozo, porque passo a vida a irritar com coisas que leio de colegas meus ou que ouço na televisão ou na rádio, com frases mal construídas, erros gramaticais, gralhas, etc, etc. E aqui isso não existe. Portanto, o texto é belíssimo, também desse ponto de vista, e acho que isso é de sublinhar nos tempos que correm em Portugal. Dizer e fazer estes agradecimentos já é dizer muito sobre o livro. Mas, obviamente, querem que eu diga mais alguma coisa sobre o São Francisco. E, portanto, eu vou dizer, vão ter que maturar uns minutos mais. E o João começa por dizer, enfim, não é bem começar, mas alguns ainda no início, começa por dizer o seguinte: durante 20 séculos, a Igreja soube da existência de pedófilos e de abusadores sexuais entre o seu clero, embora nem sempre tenha lidado com eles da mesma maneira. Em alguns períodos da história, os abusadores foram perseguidos até à morte pela própria instituição. Noutros, prevaleceu sobre a justiça a proteção da imagem pública da Igreja através da ocultação dos crimes. Porém, em todos os momentos do seu longo percurso, sem exceção, a hierarquia da Igreja conheceu o problema e a sua especial gravidade. Este período, estes dois períodos, de alguma forma, resumem bastante o que temos no livro, neste subtítulo, como a Igreja Católica lidou com 2000 anos de abusos sexuais. Portanto, não é uma história unívoca, não foi sempre da mesma maneira, não foi sempre esta história de ocultamento, de segredo, de esquecimento das vítimas que existiu. Foram várias coisas ao longo destes 20 séculos e já lá vamos. Aliás, há uma outra coisa importante, que vale a pena ler um parágrafo um bocadinho mais longo que o João Francisco tem no final da introdução e que de alguma forma explicita isto mesmo. Ao longo de 2000 anos, a Igreja manteve uma relação complexa com o sexo. A sua legislação interna pronuncia-se extensamente sobre o que os fiéis podem e não podem fazer na cama, e os membros do clero estão formalmente proibidos de ter uma vida sexual. O celibato, interpretado como dom de Deus atribuído aos eleitos para o sacerdócio, tem servido historicamente para separar o clero dos restantes fiéis, atribuindo aos padres e aos bispos a aura de incorruptibilidade de quem está longe das mundanas tentações da carne. Todavia, as violações do celibato por parte dos clérigos são tão antigas como a própria disciplina do celibato. E se fossem expostas, corromperiam essa aura. Também por isso, desde os primeiros séculos, a Igreja agiu com frequência relativamente a crimes de abuso sexual de menores. No entanto, nem sempre o fez devido ao escândalo causado pela violação de uma criança. Muitas vezes, fê-lo somente na tentativa de legislar contra as constantes quebras da obrigação sacerdotal de manter o celibato, que muitos padres infringiam, cometendo crimes contra crianças e jovens. É necessário evitar cair na tentação de estabelecer uma relação direta entre o celibato e a proliferação dos abusos sexuais na Igreja. Basta, na verdade, olhar para a disseminação dos abusos em confissões cristãs que não o impõem. Ou para o dado, que sabemos também, que tu citas à frente, que é a maior parte dos abusos acontecem no seio familiar. Porém, o celibato obrigatório para o clero católico
é apenas uma de múltiplas expressões de uma forma política de controle e repressão sexual levada a cabo pela hierarquia cristã desde os primeiros séculos, que criou uma atmosfera de secretismo à volta das questões do sexo e que contribuiu para a difusão de práticas sexuais marginais e ocultas entre os membros do povo. Penso que estas duas citações, sobretudo esta segunda, mais longa, nos dá um quadro também do que se perspectiva aqui no livro. E o que é que acontecia nos primeiros séculos? Era bastante diferente do que hoje sucede. O João Francisco recorda, por exemplo, as cartas de São Paulo, alguns textos de São Paulo ou atribuídos a ele, alguns não serão dele, mas são atribuídos a ele. Um outro texto que será do final do século I ou eventualmente inícios do século II, tendencialmente será mais do primeiro, que se intitula Didaquê, que é uma espécie de catecismo doutrinal dos primeiros, o primeiro catecismo, de facto, dos primeiros cristãos, e que incide sobre múltiplas questões, inclusive sobre questões morais. E nessa altura, como eu acho que o João Francisco também explica no texto, os cristãos veem-se como um grupo que propõe e que tem de viver uma moral diferente daquela que nessa altura era comum na sociedade do seu tempo. E essa moral estrita a que os cristãos se queriam obrigar olhava para questões como o abuso como algo de uma extrema gravidade. E não só, mas entre outras, o abuso era uma questão de grande gravidade. Essa ideia vai predominar, não quer dizer que seja a única, mas vai predominar com alguns altos e baixos durante vários séculos. Neles, aliás, não falta, por exemplo, doutrina emanada de alguns concílios, portanto, a instância mais importante de decisão na cristandade, alguns deles realizados, inclusive, na Península Ibérica. Ou então, obras marcantes que o João Francisco também nos explica, como a Regra de São Frutuoso, o Livro de Gomorra, entre outras, e que ele vai desvendando ao longo do texto. Poupo-vos aqui essa viagem, sobretudo convido-vos a fazê-la através da leitura do texto do João Francisco. Por vezes, a questão dos abusos é abordada lateralmente ao longo destes séculos, portanto, por causa de questões como a moralidade do clero, que ainda não estava sequer sujeito à disciplina do celibato obrigatório, isto é uma coisa que nasce no século XII, ou sujeito a uma organização eclesiástica como a atual também, ou nasce ainda de questões laterais, no sentido que não é a questão central, o abuso em si, mas nasce de questões laterais também, como a confissão ou a homossexualidade, ou até histórias tão prosaicas como as heranças, porque o clero católico, se tivesse filhos, haveria problemas de heranças, e, portanto, aí também se coloca, às tantas aparecem referências a histórias dessas também. No século XVII há já uma história, e aqui dou um salto bastante grande, há já uma história que pode ser vista como paralela às atuais, no sentido, sobretudo, do encobrimento. A do fundador dos Padres Escolápios, uma congregação que não existe em Portugal, e que se dedica à educação de crianças pobres. José de Calasanz, que era o fundador, encobriu episódios de abuso. Eu faço uma leitura ligeiramente menos cáustica do que a do João Francisco no livro. Parece-me, do que eu li, que tu explicas, que ele não teve muita margem de manobra naquilo que se passou, mas de qualquer forma existiu um episódio de encobrimento já claríssimo no século XVII. E, portanto, independentemente da avaliação que a gente faça, esse episódio existiu. E depois, no século XVIII, há uma outra marca importante, que é quando o Papa Bento XIV reconhece explicitamente a proteção das vítimas como uma questão central neste tema. Por causa da confissão, e porque havia muitos abusos no âmbito da relação estabelecida entre o confessor e o confessante, no século XIX, e, enfim, seria exaustivo agora, não vem ao caso estar aqui a explicar esses pormenores, há que ler o livro, mais uma vez. No século XIX, esta configuração que foi predominando, como digo, com altos e baixos, que está explicada, mas que foi predominando ao longo destes séculos todos, no século XIX, este paradigma muda radicalmente. Muda com o movimento do Papa Pio IX, que passa a estabelecer o sigilo como a regra principal.
Há uma série de razões para ele fazer isso. Uma delas, por exemplo, é para proteger os acusadores. O que é facto é que, se algumas das intenções eram boas, essas intenções acabaram por encher o inferno de muita gente das décadas seguintes até às atuais. O livro inicia depois uma realidade, depois desta história cronológica, faz uma outra viagem que é as histórias das últimas décadas. Estados Unidos, Austrália, e agora são coisas que já nos soam bastante próximas. Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Espanha não, Irlanda, Chile, Pensilvânia, ainda nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, com um destaque para o caso que depois seria retratado no filme Spotlight, mas que o Spotlight é só o culminar de mais uma série de casos que já vinham da década de 90. Eu lembro-me, quando estava no público, de já durante os anos 90 escrever sobre casos gravíssimos da mesma dimensão de Boston, que deu origem ao Spotlight, e que aconteciam nos Estados Unidos. E nessa fase, o papel do Papa João Paulo II é posto em causa no livro, e na minha perspectiva muito bem, confirmando, e aqui falo outra vez da minha perspectiva, aquilo que me parece uma decisão muito apressada no sentido da canonização do Papa Brasil. Claramente ele teve conhecimento de elementos sobre dois casos que me parece que são dos mais terríveis que conhecemos até hoje. O caso do padre mexicano Marcial, fundador de uma instituição chamada Legionários de Cristo, e do cardeal McKenna, um cardeal americano que chegou a ser arcebispo de Washington. Embora eu diga isto sobre o Papa João Paulo II, acrescento uma outra face da questão que para mim é importante. É que para mim, nessa altura, ele já estava com uma saúde muito débil e, de facto, quem governava a Igreja já não era ele. Eram duas personagens que, na minha perspectiva, tiveram uma influência muito honesta em tudo o que aconteceu, para ser benigno, com a palavra que estou a usar. Falo do cardeal Ângelo Sodano, que era nessa altura secretário de Estado do Vaticano, e do hoje também cardeal polaco Stanislav Dziwisz, que era então o secretário do Papa João Paulo II. Eram eles que claramente filtravam a informação que chegava ou não chegava ao Papa, e não me admira que eles filtrassem aquilo que não interessava. Há poucos anos, há uma meia dúzia de anos, um jornal italiano, o Fatto Quotidiano, publicou um dossiê bastante grande sobre o papel que estas duas pessoas tiveram na ocultação de informação ao Papa João Paulo II. Inclusive é sobre estes dois casos concretos que eu citei. E porquê é que eu digo isto também, que me parece que é uma nuance que se deve ter em conta, é que quando o Papa João Paulo II chama os cardeais dos Estados Unidos em 2002 para, de alguma forma, tentar pôr ordem na casa que tinha explodido com a divulgação do caso de Boston e do Spotlight, apesar de ele já estar muito débil de saúde, o discurso dele é duríssimo em relação aos abusos, e é aí que nasce a expressão tolerância zero para o clero. Bom, finalmente, o João Francisco faz-nos ainda uma viagem pelos 19 casos que já apareceram em Portugal e que aparecem numa lista. E aqui, quando eu vi a lista, fiquei a pensar que, oxalá havendo uma segunda edição, posso encomendar mais trabalho, que é mais umas páginas à barba, que era, se calhar valeria a pena uma cronologia dos factos essenciais que tu vais contando ao longo do livro, porque no final, com os avanços e recuos, às tantas, pode haver pessoas que se perdem, acho que as coisas estão claras, mas uma cronologia também nos ajudaria a sistematizar. Eventualmente até um quadro dos casos que tu relatas dos vários países que sendo referidos. Obviamente aqui, quando falando de Portugal, não consigo desligar do contexto que estamos a viver, sobretudo desde a semana passada, e aqui eventualmente trocamos de papéis. Eu há bocadinho dizia que tinha uma avaliação mais benigna daquele caso do século XVII, agora vou dizer que tenho uma avaliação mais cética do que a do João Francisco. Eu penso que em Portugal há vários bispos
não sei quantificar quantos, não estavam, não estavam, pelo menos até há dias, interessados em conhecer a verdade histórica. E a coisa mudou na semana passada porque eu apontaria 3 fatores. A pressão do Vaticano, nomeadamente porque esteve cá em maio o padre que presida a Comissão de Proteção de Menores, o padre Zollner, Hans Zollner, um jesuíta alemão. Também a pressão e a opinião de 2 ou 3 bispos com peso na Conferência Episcopal, concretamente o cardeal Marcos, bispo de Leiria, e o bispo de Setúbal, Dom José Ornelas, que é o atual presidente da Conferência. E também, embora os bispos tenham relativizado isso, uma carta que surgiu na semana passada, que foi noticiada em todo lado, que 276 católicos escreveram pedindo exatamente uma investigação independente a estes casos. Eu penso que a Conferência Episcopal, depois disto tudo, e depois de já muitas coisas para trás, que também vêm enumeradas no livro, depois disto tudo, não haveria outra saída senão criar uma comissão que eu pessoalmente continuo a não saber exatamente que mandato é que vai ter. Acho que a forma como foi divulgado não foi absolutamente nada clara. O João não tem exatamente a mesma perspectiva que eu, mas acho que não foi nada claro e, portanto, há uma série de perguntas para as quais ainda não temos respostas, independentemente de saber quem é que vai ser, porque de facto isso foi dito que não se saberia ainda, mas independentemente disso, o mandato da Comissão, para que é que vai servir essa Comissão, não me parece que ainda esteja claro. Aliás, várias declarações que João Francisco cita no livro, mesmo de forma positiva, na minha perspectiva, são um pouco mais, até agora, do que uma retórica inconsequente. E digo, oxalá eu me engano. Muito sinceramente, oxalá eu me engano. Quer em relação à Comissão, quer em relação a estas declarações que aqui vão aparecendo e que, de alguma forma, preparam o que aconteceu na semana passada. O livro acaba com a memória do que foi a conferência sobre a proteção de menores realizada no Vaticano em 2019. E aborda 2 coisas que nunca tínhamos falado sobre isto, mas que para mim também são as mais importantes daquela conferência. Uma, o papel que as vítimas tiveram. O Papa e o Padre Zollner, que foram os 2 grandes, enfim, 2 dos grandes organizadores da conferência, prepararam um esquema de trabalho para aqueles 4 dias da conferência que passou essencialmente por testemunhos de vítimas e por confrontar os presidentes dos episcopados de todos os países que lá estavam, quase 200 pessoas, quase 200 bispos, confrontá-los com esses testemunhos que eram histórias violentíssimas, que, enfim, que estão disponíveis no site do Vaticano e por aí fora, portanto, podemos aceder a elas, mas que, de facto, antes de os conhecer, não imaginamos. Mas há uma outra coisa muito importante, que eu também sublinho e que o João Francisco também dá bastante destaque, que é o discurso da jornalista mexicana Valentina Alzarraqui, não sei se é assim que se diz, imagino que sim, que na altura em que eu li e ouvi-o e li com muita emoção e com muito orgulho por ser uma jornalista a dizer aquelas coisas aos bispos, e o João Francisco no livro também penso que sublinha isso exatamente com essa mesma carga emotiva, acho eu. Curiosamente, esta jornalista recebeu há dias, no fim da semana passada, uma condecoração de honra do Vaticano, que é uma das mais importantes condecorações que o Papa pode atribuir. Aproximo-me do fim. Há 3 coisas importantes que o João Francisco diz, enfim, entre muitas, não é? Eu vou agora às conclusões. 3 conclusões. A partir de uma conversa com provavelmente o homem que mais sabe sobre o Papa Francisco hoje, que é um jornalista inglês, o Austin Ivory. E o Austin diz porque é que ele não introduziu estas leis antes. O João Francisco está a falar de uma série de leis que o Papa promulgou nos últimos anos,
porque é que ele não introduziu estas leis antes. Porque sabe que podemos ter todas as leis, mas se a mentalidade não mudar, as leis não servem para nada. E é com isso que nós estamos também confrontados. Depois, mais à frente, é inegável que a Igreja está hoje noutro nível de compreensão e de atuação perante os cada vez menos casos de abuso sexual que ainda ocorrem dentro da estrutura eclesiástica. Ainda assim, o sucesso da Cimeira de 2019 tem de ser analisado com cautela. Ao contrário das normas internas, as mentalidades não mudam com a assinatura do Papa e o clericalismo enraizado continua a ser um dos mais graves problemas da Igreja à espera de solução duradoura. Esta é exatamente a minha perspectiva, ou seja, se hoje nós quisermos ser honestos, o clima que existe no interior da Igreja Católica é muito mais seguro do que aquilo que era há 10 anos, ou há 20, ou há 5. O problema é que isto não muda só com leis e com decretos, mesmo sendo do Papa. Duas ou três ideias que vão estando presentes no livro e que me parecem também muito importantes, eu formulo-as agora de uma forma mais explícita. Conhecer a verdade, restaurar a confiança, dar a palavra aos crentes e promover uma nova reforma da Igreja. Parece-me que são algumas das urgências para enfrentar este problema. Eu, em 2018, na sequência dos casos da Pensilvânia e do Chile, escrevia que estas 4 atitudes seriam importantes. E várias coisas do que o livro diz remetem exatamente para estas questões, mas poderemos acrescentar outras 2 que o João Francisco também vai desenvolvendo muito e de muitas maneiras, que é o acompanhamento e o cuidado das vítimas, por um lado, aparece menos, mas também lá está, e tratar dos abusadores, porque os abusadores muitas vezes foram vítimas na sua infância e adolescência, e portanto nós não podemos abandonar essa gente também, acho eu. Em 2010 eu achava, e escrevi isso no público ainda, que eu agora não escrevi no público, já escrevi no 7 Margens, eu achava que esta crise era a mais grave dos últimos 100 anos. Em 2018 eu já comparava à gravidade que teve, o que se passou no século XVI e que teve como consequência a Reforma Protestante. Ou seja, estávamos a viver e estamos a viver uma crise de abuso de poder, de clericalismo, de formas de nepotismo, de centralidade da instituição em detrimento do Evangelho, de má gestão de bens, etc, etc. Foi isso que levou à Reforma do século XVI, à Reforma Protestante. É isso que está a levar a esta crise. Neste momento, eu considero que esta questão é uma das mais graves crises do cristianismo dos 20 séculos de cristianismo. Já não é equiparável apenas à Reforma, é seguramente uma das mais graves. A Reforma não, o que levou à Reforma Protestante é, sem dúvida, também uma das mais graves. Não sei se esta não será, porventura, a mais grave de sempre. Porque, na minha perspectiva, isto vai obrigar a uma mudança absoluta de paradigma do modelo de igreja que temos tido até agora. E isto só se poderá ultrapassar exatamente com o conhecimento da verdade, com essas 4 expressões, com o restaurar da confiança, com o dar a palavra às pessoas que são os membros da igreja, os crentes, promovendo uma reforma da instituição, acompanhando e cuidando das vítimas e tratando os abusadores. Há depois 2 ideias que são laterais que eu poderia aqui acrescentar. Um padre americano, Thomas Rees, que é um homem que tem pensado bastante estas questões, sugeria há 3 ou 4 anos, a propósito do relatório da Pensilvânia, que o que deveria fazer-se imediatamente era uma investigação em todos os países do mundo, porque, caso contrário, vamos andar ano em ano a saber relatórios agora de Espanha, agora de Portugal, agora de França, agora de não sei de onde, e andaremos assim mais 20 ou 30 anos. E depois há um aspecto que também é tratado no livro, que é a reconfiguração da formação dos padres. O João Francisco fala disso a propósito
de várias coisas, ou citando coisas do Papa ou de outras pessoas, e isso é uma questão que tem ressaltado bastante. Aliás, para não pôr em causa o trabalho de tantos padres, incluindo amigos meus e amigos do João Francisco, imagino, que são pessoas extraordinárias e que são postas em causa por estas questões, por estas coisas. O livro cita várias vezes várias afirmações do Papa e de outros protagonistas contra o abuso de poder e de consciência com base do abuso sexual. Não posso estar mais de acordo. E vejo que, em muitos casos, esse abuso de poder, o considerar-se dono do Evangelho, aquela questão da aura que o João Francisco fala logo no início, da aura que o sacerdócio ficou investido ou foi ganhando ao longo dos tempos, o considerar-se dono do Evangelho da instituição, subsiste ainda em muitas cabeças, por causa da formação dos seminários, por muitas outras razões. Sabemos todos, eu tenho consciência de que a maior parte dos abusos são nas famílias. De que, por exemplo, há determinados meios que ainda olham para estas questões. Até os anos 60, isto era uma questão que nas nossas sociedades era vista com uma certa condescendência. Aliás, há 10 anos, quando Polanski foi, de alguma forma, quando a história de Polanski foi ressuscitada na praça pública, eu lembro-me de um texto no Público que quase que desculpava o Polanski por ser realizador de cinema, porque, bom, meios culturais e tal, e nessa época, dos anos 60, isto não era bem a mesma coisa, ou bem que somos condescendentes com uns e com todos, ou então não somos condescendentes com ninguém. E, portanto, eu sei que essas mentalidades existem também. E também tenho consciência que isto são problemas que não vão acabar nunca nas nossas sociedades. Vamos ter sempre gente a matar outras pessoas, vamos ter sempre pessoas a roubar, vamos ter sempre pessoas a fazer mal às outras, o que não invalida que isto, neste momento, exija da Igreja Católica e dos seus responsáveis, nomeadamente dos seus responsáveis, uma atitude sem tréguas contra este problema. E termino com uma citação do Papa. Não me recordo se o João Francisco refere esta citação em concreto, mas é da carta que o Papa escreveu, que entregou aos bispos do Chile, quando os chamou a todos em maio de 2018, ao Vaticano, e que, na minha perspectiva, é o documento mais duro e mais intenso sobre a questão, a par da carta do Papa Bento XVI, dirigida aos católicos da Irlanda. E podemos pôr a este nível, o João Francisco fala bastante da carta à Irlanda, podemos pôr a este nível, junto destes dois textos, mais 2 ou 3, talvez, que tu também referes bastante no livro. Diz o seguinte, essa frase do Papa: essa psicologia de elite ou elitista acaba por gerar dinâmicas de divisão, separação, círculos fechados que desembocam em espiritualidades narcisistas e autoritárias, nas quais, em vez de evangelizar, o importante é sentir-se especial, diferente dos demais, deixando assim em evidência que nem Jesus Cristo nem os outros interessam verdadeiramente. Messianismo, elitismos, clericalismos são todos sinónimos de perversão no ser eclesial. Eu, como batizado e como crente, sinto-me muito implicado nisto que o Papa diz. Porque, de facto, o que eu sinto é que o que está em causa são narcisismos, que o Papa chama espiritualidades narcisistas, o que é mais grave ainda, autoritarismos, elitismos e perversão do ser eclesial. Porque no início o cristianismo não era nada disto. O cristianismo era uma comunidade de fé que se reunia à volta de uma pessoa. Em cima disso, a tradição, os séculos, a poeira, o poder, os abusos, etc., etc., foram colocando uma carga, enfim, de muitas coisas que estão aqui no livro e que eu me dispenso de voltar a repetir. À Apolo 13, como é que se resolveu o problema? É que os astronautas disseram para a base aérea de Houston, we've got a problem. Os astronautas sozinhos não conseguiam resolver nada, apesar de serem eles que estavam no foguetão, na Apolo 13, na nave. E, portanto, tiveram que recorrer à ajuda de quem até estava muito longe deles. No caso, na Terra, numa base aérea dos Estados Unidos. Ora, foi a ajuda de quem estava longe que permitiu resolver o problema e
trazê-los a salvo para a terra. Ainda tenho vagamente a memória das imagens da televisão dele desamarrar uma operação muito complicada. O que esta imagem pode ajudar para nós, pode servir, é dizer-nos que, mesmo quem está longe, pode ajudar a resolver este problema. E o Papa tem insistido muito nessa ideia. É que não fossem as denúncias de muitos jornalistas, de muitas vítimas que sofrem duplamente, que já sofreram o abuso e agora sofrem em vir para a praça pública ou para falar com outras pessoas, e não fossem essas pessoas, e muito disto não se saberia, e muito disto não teria vindo ao de cima. E, portanto, mesmo essas pessoas que estão longe, ou que nos parece que estão longe, podem ajudar a resolver. Muitos parabéns ao Francisco. Obrigado. Muito obrigado. Deixem-me começar por fazer um agradecimento muito especial ao António Murphy, que é a maior referência dos jornalismo de religião. Também teria tempo só por isso. Eu isso sei mais. E é uma honra, foi uma honra muito grande ouvi-lo explicar tão bem aquilo que está no livro. E, portanto, perdoem-me que lhe agradeço a ele, antes de agradecer a toda a gente que aqui veio esta noite. Muito obrigado a todos por estarem cá. É uma alegria muito grande ver tanta gente de tantos contextos diferentes, do Observador, muita gente da Igreja, muitos amigos. Obrigado a todos. E queria começar ainda por sublinhar o facto de estarmos na Brutéria, que é uma instituição de cultura, mas é também, e é essencialmente, uma instituição da Igreja, e uma instituição da Igreja que nunca se furtou à responsabilidade de promover o debate sobre as questões difíceis que afetam a Igreja Católica. E, portanto, só o facto de estarmos aqui hoje a falar desta crise gravíssima para a Igreja Católica, numa instituição da Igreja, com padres na assistência e com este acolhimento tão bom que tivemos aqui na Brutéria, já é uma prova de que há pelo menos uma parte da Igreja Católica que está interessada em falar sobre o assunto, em perceber o que correu mal, em olhar para soluções e em, acima de tudo, promover o debate. E, portanto, eu gostava mesmo que esta noite pudesse ser também um pouco uma troca de ideias. Não me vou alongar muito, gostava também que depois pudesse haver alguns passos, se alguém tiver alguma dúvida, porque será mais interessante até responder a alguma dúvida específica que possa existir. De facto, promover o debate é um dos passos fundamentais para que este grande problema da Igreja Católica possa ser, de certa forma, superado. O Papa Francisco tem falado muito disso e ele classificou este problema com uma expressão que eu até usei para o título de um dos primeiros capítulos, dizendo que todos sabiam, mas ninguém falava. Todos sabiam dos abusos. Durante a história da Igreja, toda a gente soube dos abusos, que eles existiam, que eram cometidos por padres, que aconteciam aqui ou ali, mas ninguém falava deles para proteger a instituição. Ora bem, então, falemos deles e, portanto, gostava de falar um pouco sobre como fiz este livro, como surgiu esta ideia e como, de facto, foi aproveitar o confinamento do último ano para me dedicar mais afincadamente a escrever este livro. Portanto, queria agradecer muito à Bárbara Bulhosa e, na pessoa dela, à Tinta da China, também especificamente à Ruth de Paiva, à Inês do Bom e à Catarina Marques, que durante todo este processo, isto foi a primeira vez que eu escrevi um livro, portanto eu não fazia ideia de como é que nada disto se faz. Aliás, eu mandei um mail à Bárbara com uma ideia que eu tinha, achando que tinha mais que fazer do que ler os meus e-mails e, portanto, nesse sentido, a Bárbara acreditou nesta ideia, se calhar até mais do que eu próprio no início, quando ainda não passava de umas notas soltas num e-mail. E, portanto, estou mesmo muito grato à Tinta da China, que aliás é uma editora que publica muitas coisas que eu já comprava, e, portanto, estou muito feliz por o livro ter a chancela da Tinta da China. E estou a ver aqui muita gente do Observador e queria deixar um agradecimento muito específico à Sónia Simões. Ela não veio hoje, teve para vir, mas acabou por não vir,
está constipada, essa doença que nós achávamos que tinha ficado no antigo ambiente. Mas foi com ela que, de facto, eu aprendi muito sobre como fazer uma investigação jornalística a sério, entre o final de 2018 e o início de 2019, na altura em que a Igreja Católica, de facto, atingiu aquilo que eu acho que foi um ponto de ruptura por causa dos casos do Chile, dos Estados Unidos e do Cardeal McCarrick nesse ano. Nós, no El Salvador, ainda com a Sara Antunes de Oliveira, que era a nossa editora na altura, fizemos uma série de investigações sobre como é que a Igreja Católica tinha lidado com o problema dos abusos sexuais em Portugal. Nós já sabíamos que havia uma série de casos pontuais, os casos pontuais que os bispos ainda hoje, até à semana passada, continuavam a classificar como apenas alguns casos pontuais, e eles já tinham uma história do ponto de vista penal e jurídico muito bem contada. Nós todos já conhecíamos a história do padre do Fundão, do padre da Golgã, etc. Sabíamos pouco era sobre como a Igreja Católica tinha, por trás, nos bastidores, de certa maneira, influenciado o decorrer do caso. Foi isso que nós tentámos ir procurar, e a conclusão fundamental daquela investigação é que aqueles padrões que eram conhecidos e que nos chegavam pelos jornais internacionais dos Estados Unidos, da Irlanda, etc., da Austrália, não eram assim tão estranhos em Portugal. Isso aconteceu, houve bispos a dificultar investigações, houve casos que eram sabidos da Igreja que não foram para a polícia porque a Igreja achava que devia ter meios para os investigar por si próprio, que é uma bizarria que ainda veremos de disso. Mas enfim, foi durante essas investigações que depois foram publicadas em fevereiro de 2019, precisamente quando houve em Roma uma cimeira convocada do Papa Francisco para debater este assunto, que eu depois também acompanhei em Roma, e foi durante essa altura que eu comecei a ler muito sobre o fenómeno dos abusos sexuais. Interessava-me muito a questão da investigação jornalística sobre os casos, mas começou a interessar-me muito também conhecer mais sobre o fenómeno dos abusos, sobre quais eram as raízes deste problema na Igreja, desde quando é que isto acontecia, se de facto faria algum sentido dizer que isto era um assunto recente, dizer o Papa Bento XVI que isto era uma coisa que a Igreja teria sido contaminada com um colapso moral da sociedade por causa da revolução sexual dos anos 60, como se a Igreja sempre tenha procurado motivos externos a si própria para explicar esta crise e nunca tenha olhado para dentro para perceber porque é que isto acontecia com tanta frequência. E, portanto, foi nessa altura que de facto me surgiu a ideia de escrever uma coisa mais longa, e foi nessa altura que eu mandei esse e-mail à Bárbara. E acho que também devo um agradecimento especial à própria Igreja Católica, ou seja, não podemos enfim, tomar o todo pela parte e achar que toda a Igreja estava ou esteve interessada deliberadamente em ocultar casos de abuso sexual. A verdade é que tive o privilégio para escrever este livro de falar com figuras como o Padre Zola, que o António já falou, um jesuíta, por sinal, uma figura que tem sido fundamental para que a Igreja Católica se esteja a reinventar por dentro para saber responder a estes casos. Também de poder ter o contributo do Cardeal O'Malley, que é o braço direito do Papa Francisco para tudo isto. Também do Bispo Auxiliar de Lisboa, do América Guiar, que me ajudou muito a perceber a realidade em Portugal. E de muitos bispos, não todos, sem dúvida não todos, porque a Conferência Episcopal continua a ter uma grande dificuldade em falar a uma só voz, mas muitos bispos portugueses contribuíram para este livro dando informações, dando dados estatísticos, facilitando o acesso a alguma informação possível que existe, sistematizada, e portanto agradeço-lhes muito também, queria deixar isto aqui bastante vincado, porque só com o contributo de todas estas fontes de informação é que foi possível ter um trabalho que eu acho que, dentro da medida do possível, ficou bastante completo, e acho que será essa a grande vantagem de agora ter este documento à mão, que é precisamente isto que eu quero. E gostava, talvez, de vos explicar assim sinteticamente, com 5 pontos, qual é
quais são os grandes objetivos do livro, de facto, o que é que se pretende com este trabalho. Essencialmente, sistematizar a informação. Isto, qualquer pessoa que esteja mais ou menos atenta à Igreja Católica sabe que isto dos abusos sexuais, da pedofilia entre o clero, é uma crise que tem pintado, de certa maneira, a ideia que nós temos de padres. Nos últimos 40 anos, que é mais ou menos o período em que nós podemos situar esta crise do ponto de vista contemporâneo, desde os primeiros casos dos Estados Unidos, que não há semana que não se ouça falar de um caso aqui, de um caso ali. Eu acho que até todos nós, se tivermos alguma raiz numa paróquia católica, já teremos ouvido um rumor de alguma coisa que aconteceu, um padre com uma relação, um padre não sei o quê. Portanto, esta ideia desta relação muito conturbada com o sexo e dos casos, dos rumores, dos padres, que há padres abusadores sexuais, etc. Eu acho que, pelo menos isso acontecia comigo, e eu tive uma infância e uma juventude profundamente ligada à Igreja Católica, com uma passagem pelo pré-seminário, com uma vontade de ser padre, como escoteiro durante 15 anos, e, portanto, talvez eu tenha sentido isto muito proximamente, mas creio que esta é mais ou menos a visão que muita gente terá da Igreja Católica. E, portanto, interessava muito sistematizar a informação, perceber o que é que aconteceu, quando é que aconteceu, o que é que podemos identificar, quando é que podemos identificar a raiz do problema, e como é que o conhecimento histórico que temos sobre o assunto e que está disperso por muita investigação académica, muitos livros por aí, etc., como é que todo esse conhecimento histórico se relaciona com esta crise que nós hoje vivemos, com os relatórios a sair num país, no outro, etc. Portanto, um dos meus grandes objetivos é sistematizar. Para uma pessoa que se interesse por este problema na Igreja Católica, e agora ele tornou-se novamente atual, e portanto imagino que haja muita gente que se possa interessar em conhecer o problema a fundo, eu queria fazer um texto que pudesse explicar do início até aos dias de hoje, do início da história da Igreja até aos dias de hoje, o que é que aconteceu. Portanto, esse era o meu primeiro objetivo. O meu segundo objetivo era também dar perspectiva histórica a isto, perceber a linha do tempo, desde o início da história da Igreja, do cristianismo até hoje, o que é que aconteceu e em que contextos históricos, porque um dos cuidados que é preciso ter quando se escreve uma coisa destas é evitar cair naquela tentação de olhar para uma coisa que aconteceu este ano, ou há 10 anos, ou há 2 séculos, ou há 1000 anos, com os mesmos olhos. As sociedades evoluíram, as mentalidades evoluíram, até o modo como as pessoas se relacionam umas com as outras, o papel da criança na sociedade, etc. Portanto, o papel do padre nas comunidades, tudo isto aconteceu num caminho histórico também muito fluido neste sentido. E por isso é muito importante pôr isto em perspectiva, dar esta perspectiva histórica. E é muito curioso que mesmo quando nós fazemos este trabalho de pôr as coisas em perspectiva, continuamos a descobrir que ao longo de 2000 anos, ao longo de toda a história do cristianismo, houve gente, houve elementos no interior da estrutura hierárquica da Igreja a identificar a gravidade do problema. Portanto, não é que possamos dizer, ok, isto acontecia há 1000 anos, mas na altura era normal. Não é. Já sempre houve a noção muito clara dentro da Igreja Católica de que estas coisas não eram normais. Existiam e não eram normais. Em terceiro lugar, pretendia com este livro fazer um trabalho, que aliás é o trabalho que eu tento fazer no Observador, que é o de escrutinar o que a Igreja faz e não faz. E eu acho que este ponto é muito importante e até é um bom sítio para dizer estas coisas. Eu acho que a Igreja Católica ainda não lida bem com o facto de ser escrutinada pelos jornalistas. É uma instituição com 2000 anos de poder sobre a sociedade que ainda não está preparada e tem feito esse caminho, mas continua, e até na Igreja Católica de Portugal isso é muito evidente para quem, como eu, tenta fazer este trabalho,
que a Igreja Católica ainda não sente que faz sentido que sejam feitas perguntas à estrutura da Igreja sobre as coisas que faz, porque é que faz, tem que prestar justificações, etc. E, portanto, fazer um trabalho rigoroso, que foi o meu objetivo com este texto, sobre o que a Igreja fez e o que a Igreja não fez nesta crise, para mim era muito importante. Era muito importante ver até onde é que conseguia ir neste processo de escrutínio da Igreja Católica. E portanto, há pouco estava a brincar que se fizermos uma segunda edição vou ter que acrescentar um prefácio ou alguma coisa, porque entretanto, desde que o livro saiu, já houve desenvolvimentos, que creio que todos poderão já ter ouvido as notícias sobre esse assunto, em Portugal e em França, por exemplo. E de facto é porque a Igreja está a fazer este caminho. Está a fazer um caminho que outras instituições, se calhar do poder político, do poder económico, fizeram antes, porque teve de ser, e a Igreja está a ver-se confrontada com essa necessidade. Também me interessava muito, e eu parto do ponto, de desfazer alguns mitos sobre a crise dos abusos. Já falei aqui há pouco da questão de associar a crise dos abusos sexuais na Igreja a um suposto colapso moral da sociedade que contaminou a Igreja Católica, mas acho também importante fazer mitos como, por exemplo, a questão do celibato. Não há discussão que se tenha sobre a crise dos abusos sexuais, não vem alguém e diga, mas isso é porque os padres não podem casar, se pudessem, isso resolve isso. Enfim, basta olhar para as estatísticas para perceber que a maioria dos crimes de abuso sexual de menores ocorrem dentro das famílias, onde não há a lei do celibato, para perceber que não faz grande sentido fazer essa associação direta. O que faz sentido é pôr também, neste caso, novamente as coisas em perspectiva e perceber porque é que há a tentação. A Igreja tem que perceber porque é que há a tentação, sempre que discute a questão dos abusos sexuais, alguém aparecer a dizer que a culpa é do celibato. A culpa é do celibato, porque numa certa perspectiva poderá fazer sentido achar que a culpa é do celibato, porque o celibato é também uma expressão de uma relação muito, muito difícil que a Igreja tem com o sexo desde o início da sua história. Desde o início da sua história que a Igreja, o António há pouco citava isso, e não vale a pena estar a repetir, mas que procurou sempre ter uma legislação muito forte sobre o que as pessoas podem e não podem fazer na cama, que é uma coisa que sempre teve uma doutrina sexual muito vincada e sempre usou, e isto é a minha leitura, sempre usou o celibato, o afastamento do sexo e a disciplina do celibato, que depois foi introduzido verdadeiramente do ponto de vista disciplinar, como modo de separar puros de impuros, separar quem tem poder de quem não tem poder, e a partir dessa diferenciação entre aqueles que não se sujeitam à vida carnal e aqueles que têm de fazer, e até a questão de classificar praticamente tudo, ou quase tudo, como anormal, a não ser prática direta do sexo para ter filhos. Isto fez com que a Igreja, na minha visão, se desenvolvesse ao longo da sua história cheia de grandes incoerências e com muitos esqueletos no armário. Ou seja, a partir do momento em que uma instituição, durante 2000 anos, de modo mais ou menos formal, procurou ter uma palavra a dizer sobre a vida sexual dos seus seguidores e ainda mais dos seus ministros, e demonizando publicamente o sexo e praticando ilicitamente nos bastidores, em algum momento se viria a perceber, como se tem estado a perceber ao longo dos últimos 40 anos, que a Igreja tem no seu armário muitos esqueletos e, portanto, este processo de investigação da sua própria história é um processo fundamental para que a Igreja possa, de facto, assumir o que aconteceu e ganhar credibilidade nos passos que começa agora a dar. E isso leva-me ao meu último ponto, que é a questão dos caminhos de futuro. A bem da honestidade intelectual nesta discussão, tenho de reconhecer que
neste momento, dificilmente haverá uma instituição no mundo, ou pelo menos no mundo ocidental, mais bem preparada para lidar com o caso do abuso sexual do que a Igreja Católica. Agora, à custa de uma história tenebrosa, mas à custa dessa história tenebrosa, nos últimos anos, foi desenvolvendo procedimentos internos, métodos muito apertados para evitar os casos, acolher as vítimas, encaminhar as vítimas para o sítio certo, etc. E, portanto, de facto, na minha opinião, a Igreja está a fazer um caminho que é central para se assumir como uma instituição credível no sentido de poder ajudar as vítimas de abuso sexual, que sabemos agora são muito menos. Por exemplo, o relatório de França, que fez manchetes nas últimas semanas, se não me engano, aquilo apanhava um período de 70 anos, em que metade, cerca de 50% dos casos eram nas primeiras duas décadas e a outra metade nas outras 50 décadas. Portanto, é um facto que a Igreja Católica está a perceber-se dos problemas e está a responder-lhes, a lidar com eles. Agora, eu gostava de concluir como aliás concluo com o livro, com uma certa dose de otimismo. O António não está tão otimista, mas eu de certo modo, vou buscar algo do meu otimismo a figuras como o Padre Zomer, como o Cardeal O'Malley. Acho mesmo que há gente dentro da Igreja Católica que está a dar-se conta de que isto é um problema gravíssimo que põe em causa a própria existência da Igreja, ou seja, a própria relevância da Igreja no mundo contemporâneo. A Igreja encaminha-se rapidamente para a irrelevância se não for capaz de dar resposta a esta que é a maior crise da sua história contemporânea. Em Portugal, até ao momento em que eu acabei este livro, os bispos portugueses ainda não tinham sido capazes de dar o passo central, na minha opinião, que é o de reconhecer o que aconteceu na sua história. Argumentavam que os casos eram pontuais, havia 2 ou 3, que infelizmente em Portugal os nossos costumes não faziam com que não houvesse, enfim, uma propensão a que estes casos acontecessem, que os casos, os 4 ou 5 que se conheciam eram aberrações, e portanto que não se justificava um inquérito, não se justificava uma comissão, não se justificava nada disso. Na semana passada ficámos a saber que afinal justifica-se uma comissão, portanto alguma coisa terá mudado entre a altura em que o Dom Manuel Linda dizia que fazer uma comissão para estudar abusos sexuais era tão importante como fazer uma comissão para estudar a queda de meteoritos, e agora, em que os bispos tomaram uma decisão por unanimidade, pelo menos assim foi apresentado, de fazer uma investigação aos casos de abuso sexual. Esta vontade de ação que já vínhamos identificando noutros países, nas estruturas da Igreja Católica de outros países, começa agora a chegar a Portugal. Por exemplo, os jesuítas, esta casa onde estamos, lançam amanhã uma iniciativa muito interessante, chamada Serviço de Escuta, que procurará acolher denúncias de casos que possam ter acontecido na Companhia de Jesus nas últimas décadas em Portugal e que não tenham sido denunciados previamente ou não tenham sido tratados no caso de terem sido denunciados. A Conferência Episcopal vai estudar, não sabemos ainda com que métodos, também não sabemos ainda quem, mas sabemos que está feita a promessa, e talvez seja aí que eu vou buscar esse otimismo, está feita a promessa pública de que os bispos vão procurar, através de uma comissão independente, apurar a verdade histórica desta história em Portugal. Como vai correr, enfim, só mesmo o tempo dirá. Agora, a minha expectativa é que este livro, em que eu procuro sistematizar a história dos abusos sexuais na Igreja Católica, quer do ponto de vista global, quer em Portugal, possa ser um instrumento para quem está fora da Igreja, para quem está dentro da Igreja, poder estar um pouco mais informado e estar, enfim, poder mergulhar mais a fundo nas verdadeiras raízes do problema na Igreja, para que também possa dar um modesto contributo
para a solução. No fundo, é como digo, se esta comissão, se esta questão do Serviço de Escuta dos Jesuítas, se outras iniciativas que imagino que a Igreja ainda vai tomar vão ou não devolver-nos um retrato fiel do que foi a crise dos abusos sexuais de menores em Portugal, tudo vai depender do grau de proatividade que a Igreja tiver, da disponibilidade que a Igreja tiver para abrir os seus próprios arquivos, abrir os seus armários e ir em busca dos esqueletos que lá tiver. Vamos ter de esperar 1, 2 anos, talvez, para perceber exatamente se a Igreja se vai empenhar a sério ou se isto não passará de uma promessa vazia, mas até lá espero mesmo que a leitura do livro possa ajudar, pelo menos, a estar mais informados. Portanto, muito obrigado a todos. Se alguém quiser colocar alguma pergunta ao João Francisco, está disponível. É isso, não é, João? Tudo. Acho que sim. Segunda pergunta. Sendo assim, vai continuar a trabalhar, vai assinar livros a quem quiser. Tem que ser essa parte. Num lançamento, o autor tem que assinar livros. Faz parte. Obrigada. Obrigada.